Gálatas 6, capítulo 6, versículo 9. Se você encontrou, diga amém. E diz assim a palavra de Deus: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Amém? A gente pode repetir junto aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Deus abençoe sua vida, se assente por bondade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos trazer algo da parte de Deus para nossas vidas hoje. Eu queria muito que você redobrasse seu ânimo, sua atenção aí. Não se distraísse por nada. A palavra de Deus era tão poderosa que apenas uma frase, uma palavra, ela pode mudar a sua vida por completo. Eu creio muito nisso. Tem muita gente que é focada apenas numa prova, como se fosse uma prova de velocidade. Tem muita gente que olha para a vida assim, acha que está numa competição, aonde o necessário é correr rápido, e muito rápido. Já outros têm a graça de Deus de entender que grandes desafios da vida, eles são e estão fortemente ligados a uma prova de resistência, a uma prova de tentar formar uma carreira sólida, de tentar formar um casamento e uma família forte, dia após dia, tijolo após tijolo, tempo após tempo. Outros, pela graça de Deus, entendem que a vida, ela é uma vida onde nós construímos, pouco a pouco, aquilo que nós almejamos e desejamos alcançar. Por isso, muitas das vezes, a velocidade, ela acaba sendo um empecilho para a gente chegar aonde deseja, porque muitas das vezes a gente não sabe para onde a gente quer chegar. E com isso está correndo demasiado, sem saber qual direção tomar, qual caminho seguir. E entenda, você não pode focar a sua vida apenas numa prova como se fosse de um tiro, como se fosse apenas 100 metros rasos, aonde você abaixa a cabeça e simplesmente corre. Não, porque nenhum de nós foi chamados para arrancar e para parar. Nenhum de nós foi chamados para começar e não acabar. Nenhum de nós foi chamados para darmos início e não chegarmos ao fim. Eu e você, nós precisamos entender que continuar à frente não é uma opção. Ir até o fim tem que ser algo que você deseje, que você almeje, que você busque com todas as suas forças, sabendo do alvo a qual você está percorrendo, ou pela qual você está percorrendo. Paulo, ele diz que ele esquecia aquilo que ficava para trás para prosseguir para as coisas que estavam adiante, mas ele não prosseguia de uma forma
desordeira. Não, ele sabia para onde ele estava indo. Ele dizia: eu olho para um alvo, eu olho para um objetivo e eu vou atrás desse foco. Há um prêmio preparado para mim através de Jesus Cristo e eu estou indo até lá. E nós precisamos entender que essa recompensa final, ela está sempre do outro lado. Que ela estará sempre quando nós chegarmos até o fim, porque se nós perseverarmos e chegarmos até o fim, a Bíblia diz que nós seremos, pela graça e a bondade de Deus, salvos. Sabe, às vezes a gente tem um grande problema de resistência na nossa jornada cristã. Problema de aguentar firme, de ter resiliência, suportar adversidades, embates, problemas, complicações, suportar ventos contrários e mesmo assim prosseguir. Porque muitas das vezes algumas situações e circunstâncias acabam tirando a gente do alvo, do foco, do objetivo. E em vez da gente ir até o fim, a gente se desvia por percursos no meio da jornada. E muitas das vezes a gente começa até bem, arranca bem, mas não consegue completar a jornada a qual foi proposta. Entenda uma coisa, queridos. O mundo ele é focado em performance. O mundo ele é focado em quantidade. O mundo é focado em velocidade. Se você abrir seu Instagram, assim que você sair do culto, você vai ver isso de uma forma muito clara. Alguém querendo passar por alguém. Alguém querendo estar à frente de alguém. Alguém querendo demonstrar uma alta performance melhor do que um outro alguém. Mas em Deus, nós entendemos que Deus às vezes Ele possa se atentar para muitas coisas como essas, de nós fazermos bem aquilo que nós precisamos fazer, de nós nos dedicarmos, de nós buscarmos qualidade, ao mesmo tempo quantidade, mas também Deus Ele está de olho na nossa resistência. Enquanto a gente aguenta suportar a pressão da vida, a pressão das provações, as tribulações, os sofrimentos a quais vêm e sobrecarregam sobre nós. E entenda uma coisa, Paulo ele diz que não vem a nós provação maior do que a que a gente possa suportar. Se Deus está, de alguma forma, usando alguma circunstância para testar a sua vida, escute isso, é porque Ele sabe que você é capaz de vencer e sobressair a essa adversidade. Ele sabe que você é capaz. Muitas das vezes a gente olha essas circunstâncias e logo a gente pensa em desistir. E logo a gente pensa em parar. Logo a gente pensa em desanimar. Só que nós precisamos entender que aquilo que Deus olha e ama, que chama a sua atenção, é a força que nós tiramos da onde não temos, para suportar aquilo que a gente não dá conta, mas para prevalecer, resistindo ao tempo, aos problemas, às críticas e às adversidades. Pessoas que assim agem, eu acredito, são pessoas que lá do céu, Deus se coloca de pé para olhar com mais atenção aqui na terra.
Sabe, nós com um olhar natural e humano, às vezes a gente olha a prova de alguém e diz: como é que ela dá conta? Como é que ele dá conta? Como é que consegue suportar? Como é que consegue ainda perseverar? Como é que consegue ainda prosseguir? Como é que consegue ainda continuar, apesar dos pesares? Ei, de fora às vezes a gente não entende, mas quando a gente passa a entrar dentro de algo parecido, a viver algo dessa forma, a gente entende que há uma multiforme graça de Deus derramada sobre a vida daqueles que não desistem e não param por nada, mas decidem ir até o fim. Aleluia. E a chave para nós nessa prova de resistência é a nossa mente. As guerras, elas são travadas aqui no nosso intelecto. E nós precisamos entender isso. Porque se a gente decidir não parar, irmão, há um poder extraordinário dos céus dado a essa vida, que decide isso na mente, coloca no coração e vai até o fim. Há algo sobrenatural que acontece, mas tem que começar aqui, porque é aqui que a gente vence as batalhas, é aqui que a gente vence as guerras, porque o maior adversário que a gente enfrenta não está no nosso exterior, não está à frente, não, está aqui dentro de nós, está dentro de nós. Mas eu venho aqui em nome de Jesus para te dizer que você vai, pela graça de Deus, chegar até o fim. Sabe, queridos, eu tenho aprendido no decorrer dos dias que quanto mais alto fica o preço, é porque muitas das vezes a paixão diminuiu. Sabe? Porque quando a gente começa a jornada cristã, e é tão bom a gente ver um novo convertido, que a gente se lembra, né? Do nosso primeiro amor, como a gente costuma dizer. E a gente vê que a gente aguentava tanta coisa, a gente suportava tanta coisa, a gente dava conta de tanta coisa, que parece que com o passar do tempo vai ficando tudo custoso, vai ficando difícil a gente suportar, aguentar, fazer, realizar, e aí vai. Mas o problema não é que o preço está ficando alto, o problema é que a nossa paixão, muitas das vezes, ela vai diminuindo. A nossa paixão, o nosso desejo por Deus, pelas coisas dele, em viver em gratidão a Ele, vai ficando um pouco diferente. E às vezes a gente confunde isso com maturidade. A gente acha que está amadurecendo, quando na verdade a gente está deixando princípios primordiais para a gente chegar até o fim. Entenda uma coisa: quando nós estamos nesse primeiro amor, nessa forma apaixonada de dizer, nós não medimos esforços, nós vamos até o fim. Nós passamos o que é preciso passar, nós estamos presentes onde é preciso estar, nós não damos espaço, margem, para que outras coisas venham tentar ocupar o lugar que ele é devido àquele que é digno de receber honra, glória, louvor e poder. Hoje, aqui não acontece, mas talvez lá em Palmeiras, tem gente que reveza dia de culto, irmão. Fui na terça, não vou no domingo. Não, domingo fui, não, terça-feira para quê, né? Tem gente que reveza, não, na congregação, para quê, meu Deus do céu? Já fui na terça, vou na quarta, vou na quinta.
trabalho com os jovens, pelo amor de Deus, a gente vai colocando, parece que um alto preço, naquilo que, meu irmão, é primordial para a gente não parar, para a gente prosseguir, para a gente chegar até o fim. Ei, eu não sei você, mas minhas maiores bênçãos saíram de um altar como esse, ouvindo alguém de Deus falar algo de Deus para a minha vida, e eu pude suportar e aguentar, chegar até onde cheguei. Aramadere Candarabaia, Aramaseregereia, Abasere Candarabaia, Masere Candarabácia. As coisas mudam quando vivemos. Sim, um processo longo que exige muito de nós, é verdade. Porque quando nós passamos pelo tempo, aquilo que era novidade já não é mais. O sentimento de novidade parece que acaba e a gente vai perdendo um pouco daquilo que precisava valorizar. As rotinas ou a falta de rotina acaba prejudicando a gente de se consolidar, de se solidificar. As coisas, parece que com isso vão ficando de uma forma que não muda. E muitas das vezes a gente tem a sensação de que a nossa força ela vai ficando pequena. A nossa força ela vai ficando pequena. Com certeza você já ouviu algum crente dizer: olha, eu estou tão fraco, irmão. Não estou tendo força para orar. Não estou tendo força para ler Bíblia. Não estou tendo força para ir para a igreja. Certeza que você já ouviu isso. Não é porque eu sou pastor que eu já ouvi isso. Não, isso aí é conversa que acontece. Mas sabe por que chegamos nesse ponto? É porque a gente mudou a nossa posição diante de Deus. Porque quem permanece na posição a qual Deus chamou, ele continua sendo filho amado dele, continua recebendo e dando a ele aquilo que é preciso dar e receber dele. Sabe? O seu posicionamento diante de Deus determina muito a forma como você vai receber dele. Por quê? Porque às vezes a gente começa bem, mas a gente não consegue prosseguir da forma como nós começamos. Às vezes a gente sai disparado, mas entenda, Deus quer que você trilhe um caminho a qual Ele te chamou, para você ir até o final. Não importe com a velocidade, importe com a resistência, porque Deus Ele quer que você chegue lá do outro lado. Mas é preciso você se posicionar. Você estar onde você deve estar e você não estar onde você não deve estar. Você fazer o que é preciso fazer e você deixar de fazer aquilo que é preciso deixar de fazer. É preciso você se posicionar. E muitas vezes a gente fala que quer uma coisa, mas não se posiciona, irmão. Senhor, eu quero receber, mas você não toma uma posição, você não sai do seu lugar, você não se move. Ei, eu venho aqui com uma palavra de Deus para te dizer: na hora que você se posicionar, os céus vão se mover para que Ele possa agir na terra, na sua vida e através dela. O problema às vezes é que nós estamos onde nós não deveríamos estar. Ou muitas das vezes a gente está num lugar achando que a gente precisava ou deveria estar em outro. Não, eu não tinha que estar aqui. Eu era para estar lá. Ei, você está no lugar aonde Deus desejou que você estivesse. Basta você se posicionar, que Deus vai agir na sua vida onde quer que você esteja. E nós precisamos entender isso, porque muitas das vezes nós temos sonhos frustrados por uma questão de perspectiva. Simplesmente isso. A gente tem sonhos, projetos, planos frustrados, simplesmente porque a gente está olhando as coisas não da forma como deveria
olhar como nós precisamos olhar. Sabe? Deus, Ele quer que a gente enxergue tudo da forma como Ele enxerga. Ele quer que a gente veja as coisas como Ele vê. Por isso é preciso sondá-lo, conhecê-lo, buscá-lo mais e mais. Mais e mais. Entenda uma coisa. Em João 7, Jesus, Ele está ainda pela Galileia. E o seu ministério crescendo, bombando, progredindo. E ali havia algumas pessoas, principalmente os irmãos de Jesus, que olhavam para Jesus e diziam: Jesus, não faz sentido você ficar aqui. Não faz sentido você permanecer aqui na Galileia. Não. Porque se alguém quer ser reconhecido, se alguém quer que o ministério cresça, se alguém quer que as coisas fluam, é preciso ir para a Judeia, é preciso estar em Jerusalém, é lá que as coisas acontecem. Lá em João 7, havia uma pressão para que Jesus então pudesse descer a Jerusalém, achando que era lá que as coisas iriam acontecer. Porém, essa era uma visão humana, superficial. Era uma visão diferente da visão a qual Jesus tinha, a qual Jesus quer que nós tenhamos. Entenda, o que as pessoas talvez estavam querendo dizer ali era que para ser reconhecido publicamente eles deveriam ter vários seguidores. Jesus, você tem que ter muito seguidor. Você quer ser reconhecido? Você tem que passar nas melhores escolas, nos melhores vestibulares. Você tem que estar com alguém de nome por perto de você. Você tem que conseguir estar nos melhores programas que possam surgir. Porém, Jesus ainda estava na onde? Na Galileia. E estar na Galileia era um lugar como que estar escondido, sem evidências, sem grandes conquistas, sem um crescimento visível a qual todos poderiam olhar e dizer: uau, uau. Mas Jesus, Ele nunca teve problema com isso. Sabe por quê? Porque Ele sabia quem Ele era, e Ele tinha uma posição diante de Deus. Independente do que estava para acontecer, Ele ia fazer o que era preciso, porque quem levanta é Deus, quem exalta é Deus, quem posiciona, quem dá é Deus, quem faz é Deus. Será que você está na Galileia? Às vezes você olha para a sua vida e diz: Deus se esqueceu de mim. Olha a dor, olha o sofrimento, olha a prova que eu estou passando, olha as circunstâncias que eu estou vivendo. Ei, eu venho aqui como um profeta de Deus para te dizer, em nome de Jesus, entenda isso. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se nós não desanimarmos. Escolha renovar a sua paixão por Deus nessa noite. Decida consigo mesmo tomar posição diante dos céus, se posicionando com Jesus. Decida não parar de crer, porque o tempo pertence a Deus e Deus sabe de todas as coisas. O tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele, e ele sabe o jeito certo de agir e quando vai agir na sua vida. Então descanse o seu coração nele, porque quando você descansar, você vai ver que a graça dele vai superabundar na sua vida, e você vai conseguir chegar do outro lado de uma forma mais fácil, irmão. O tempo pertence a Deus, para
qualquer tempo serve, mas escute, para quem crê sabe, que embora tenha o Cronos acontecendo neste tempo, há o Kairós de Deus, que pode invadir a nossa vida e transformá-la de repente. Aleluia. Não atropele os processos. Aceite o tempo de Deus da forma certa, porque nos processos estão aquilo que você precisa para Deus te colocar aonde Ele quer te colocar. Nos processos. Não pare de crer, meu irmão, porque a vontade de Deus ela é sempre melhor para a sua vida. A vontade de Deus ela sempre vai ser melhor para a sua vida. E quem não para de crer, quem persiste, quem não desanima, quem não se cansa e mais prossegue na sua velocidade, do seu jeito, a seu modo, sempre vai ter uma perspectiva do tempo de Deus, entendendo que Deus, Ele é poderoso para nos dar aquilo que nós não necessitamos, ou melhor, não queremos, mas necessitamos, porque o que Ele tem sempre vai ser melhor para a minha vida e para a sua vida. Ele sabe aquilo que é bom, perfeito e agradável para mim e para você, então prossiga esperando nele. Prossiga esperando nele. Não pare de crer, porque muitas das vezes o silêncio de Deus vai ser melhor do que as palavras de muitos homens. Às vezes a gente questiona Deus: por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não fala algo? Sabe, a gente fica até confuso diante das adversidades da vida, perdidos. Mas entenda uma coisa: é melhor continuar crendo e aguardando, mesmo no silêncio de Deus, do que ouvir gente errada na nossa vida, do que ouvir gente que vai nos levar para caminhos errados, do que ouvir gente que às vezes não vai trazer clareza, mas vai trazer ainda mais confusão para nós. Deus, mesmo em silêncio, Ele continua trabalhando em meu e em seu favor, queridos. A Bíblia diz que Ele dá a seus filhos enquanto eles dormem. E enquanto a gente dorme, a gente não está ouvindo Deus falar, mas Ele está trabalhando por mim e por você. Continue acreditando.